Oi, gente! Hoje é o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. E como eu fui diagnosticada com essa condição há 2 anos atrás, quero usar a data de hoje para poder falar um pouquinho sobre a doença, falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo e levar um pouquinho de conhecimento para vocês. Bom, a fibromialgia é uma doença psicossomática. Ela está muito relacionada a dores musculares generalizadas por todo o corpo. Está relacionada a distúrbios do sono, a parestesias, a rigidez muscular. Então, é uma doença que dentro dela a gente tem diversas outras, inclusive a síndrome dolorosa miofascial, que são os pontos gatilhos. E o que aconteceu comigo? Eu iniciei com uma dor muscular no ombro esquerdo, depois de um tempo ela foi pro lado direito, depois de um tempo ela foi pro pescoço, depois pra mandíbula e depois ela estava no corpo inteiro. E aí o problema realmente começou a aparecer, porque quando ela chegou no corpo inteiro, eu já não conseguia mais me movimentar. E eu tinha crises de dor tão forte que ela subia e ela me paralisava. Então eu não conseguia falar, eu não conseguia comer, eu também não conseguia tomar banho sozinha, porque eu não conseguia levantar os braços. Então eu andava sempre muito rígida. Eu cheguei mais ou menos a uns 47 quilos, então eu me olhava no espelho, eu me assustava e eu não conseguia comer, né? Passei 3 semanas assim, eu dormia 30 minutos por noite. E quando eu dormia, né, porque era um cochilo, então eu dormia e quando eu abria os olhos eu me perguntava: como é que eu vou sobreviver às próximas 23 horas e 30 minutos com esse nível de dor? E eu já não queria mais sobreviver, sabe? Era algo assustador. Sem sombra de dúvidas, foi a pior experiência da minha vida, mas me trouxe muito aprendizado. Depois dessas 3 semanas, eu encontrei um médico que me ajudou muito. Ele me prescreveu as medicações alopáticas, ele não me prescreveu o óleo de cannabis. Então, ele conseguiu aliviar bem a minha dor, mas ele não conseguiu resolver. Então, numa dor desse nível, que era um nível 10, eu consegui ir para um nível 7, nível 6, com as medicações. Mas ela não cessava, ela não parava, ela continuava. Então, foi aí que o óleo de cannabis entrou na minha vida. Eu comecei a não sentir mais dor. Eu comecei a melhorar. Eu pensei, bom, se isso funciona, por que tiraram isso da gente? Por que não falam sobre isso? A morfina não funcionava comigo, gente. Eu tomei 4 vezes morfina. A primeira funcionou, as 3 últimas já não funcionava mais. Então, por que tiraram da gente a cannabis? Eu precisei descobrir da pior maneira possível. E é isso que eu não quero para os meus pacientes. Por isso é que eu falo sobre isso aqui, dou a minha cara a tapa, porque não é fácil, né? Eu tenho o Instagram me bloqueando, talvez esse vídeo também seja bloqueado. Eu tenho pessoas que denunciam, então a cannabis me salvou, né? Eu não queria mais viver. Quem é que quer viver com dor? Quem é que é simpático com dor? Então eu vivi uma vida irritada, não queria acordar de manhã, isso foi trazido de volta. E hoje eu tô aqui olhando para um celular, contando sobre algo que me feriu demais, mas não por mim. É para poder levar para as pessoas que passam pelo que eu passei um pouco de esperança. Esperança que durante esse período eu perdi. A fibromialgia, ela é uma doença muito complexa. E durante esse período eu pude perceber, a gente sofre até mesmo preconceito e uma diminuição da nossa dor. Por próprios profissionais médicos também, né? Durante esse período eu peguei médicos, até de um ambiente de trabalho, onde ela diminuía a minha dor, a ponto de me questionar se, nossa, mas isso é mental, isso é psicológico, você não consegue fazer parar de doer? É só pensar. É muito importante que vocês entendam que antes foi algo somatizado, né? Antes de se tornar físico, a gente estava guardando, a gente estava somatizando, a gente estava engolindo. Só que depois que se torna físico, a gente se torna impotente diante da situação. Não é simples. Nunca foi simples. Por que hoje em dia a gente tem tantos casos de fibromialgia e antigamente não? Primeiramente, 8
a cada 10 pacientes fibromiálgicos são mulheres. E isso está muito relacionado a essa síndrome da Mulher Maravilha. Então, o que seria a síndrome da Mulher Maravilha, né? A mulher, ela é multitarefa. Ela cuida de tudo dentro de casa, ela cuida de tudo fora de casa, ela cuida do filho, né? Existem homens nessa condição? Sim, mas são a minoria. A grande maioria são mulheres. É dentro e fora de casa a responsabilidade. Elas não desligam. Teve um estudo que eu vi recentemente e o médico falou uma coisa que eu achei muito interessante. Imagina um carro ligado 24 horas por dia. É óbvio que esse carro vai estragar antes do que os outros que ficam ligados de vez em quando. Então, o que aconteceu comigo? O que acontece com 0,5 a 5% da população foi acúmulos de situações na qual eu não soube digerir, na qual essas mulheres ou essa minoria de homens também não souberam digerir, e o nosso corpo sente. O meu corpo sentiu. E esse é o ponto. A gente precisa evitar que a gente chegue nesse nível. E a minha ideia de vir aqui contar a minha história é, gente, por que vocês precisam ficar doentes para poder cuidar da saúde? Cuidem da saúde de vocês. Cuidem da alimentação de vocês. Façam exercício físico. O melhor médico é esse. É o que vai ensinar a evitar a doença. Eu não quero que os meus pacientes, na verdade, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu não desejo isso. Então, vocês precisam se conscientizar. Ou vocês cuidam da saúde hoje, ou vocês vão cuidar da doença amanhã. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer passar pelo que eu passei. Eu mudei completamente a minha vida. Eu mudei completamente o jeito que eu vi a vida. Eu mudei completamente a maneira como eu lido com os meus pacientes. Eu me tornei muito mais empática, eu me tornei muito mais humana. Então hoje eu não vejo a fibromialgia como um problema, mas eu aprendi. Eu fiz desse limão uma limonada. Mas a gente não precisa aprender sempre pela dor. A gente pode arrumar outros meios de poder aprender. Então, a conscientização que eu quero passar para vocês é: se cuidem. É simples. É muito simples se cuidar. Priorizem a saúde de vocês. Tá bom? É isso, gente. Beijos.